Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou iniciar aqui no canal um tema um pouquinho diferente, não vai ser especificamente sobre algum tema do direito, mas vai ser sobre a minha trajetória de passar no concurso público de defensoria pública, tá certo? Então, alguns anos atrás eu era enfermeira e eu comecei a ficar um pouquinho insatisfeita, né, com a profissão, que não vem ao caso agora, mas eu pensei em estudar para direito, comecei a estudar, ouvi algumas críticas, né? Como tudo na vida, a gente sempre ouve críticas, mas eu digo a vocês, não ouçam críticas, façam aquilo que vocês realmente gostam, que vocês querem, que vocês desejam e persistam nos seus sonhos, tá? Então, eu iniciei o direito na UFSAL e aí nesse período eu era enfermeira. Fui enfermeira durante 5 anos. Quando eu me formei em direito, eu terminei de trabalhar como enfermeira e aí eu comecei a estudar para concurso. Só que na época eu não sabia ainda qual concurso especificamente eu faria. E aí eu comecei a estudar para analista na área jurídica, TRT especificamente. E aí comecei a viajar para outros locais do país, né, para fazer concurso. Me classifiquei em alguns TRTs. Mas realmente eu sabia que aquilo não era exatamente o meu sonho final. Mas eu achei que por ser mais rápido, né, não precisar de 3 anos de atividade jurídica, então seria um caminho mais fácil, digamos assim. Só que eu percebi que ao mesmo tempo que eu passava estudando para concurso na área de analista, eu passaria estudando para um concurso de carreira fim, como Defensoria Pública, que no caso eu até estagiei durante um período como voluntária, e realmente era um sonho que eu tinha, né, de servir pessoas, de ajudar pessoas que realmente necessitam. Então eu enveredei aí por esse sonho, né? Não tinha aberto ainda a Defensoria da Bahia, então eu comecei a viajar para outros estados. Inclusive viajei para Amazonas, Paraná, me classifiquei até no concurso da Defensoria de Amazonas. E aí quando abriu a Defensoria da Bahia, eu realmente comecei a me dedicar ao edital. Então, assim, para o concurso da Defensoria, na primeira fase, eu devorei realmente a lei seca, né, que tem que ter a lei seca, e junto com a lei seca daquele determinado assunto, eu também estudava resumos de doutrina, porque não dá para você pegar um livro muito extenso para estudar, tem que ser realmente resumos. Então, lei seca, resumos, jurisprudência sobre aquele tema, súmulas sobre aquele tema, e questões, muitas questões. Então, todos os dias eu pegava algum tema do edital e estudava jurisprudência, doutrina, em forma de resumo, a lei seca e fazia muitas questões sobre esse tema. E, além disso, eu fazia alguns resuminhos, rabiscava algumas coisas na lei para poder, alguns dias depois, eu revisar sobre aquele assunto, porque o importante também de estudar para concurso é a memorização. Não tem como a gente saber o edital inteiro, não tem como decorar o edital inteiro. Então, assim, concurso tem um pouquinho de sorte? Tem. Por quê? Porque ele vai cair determinados assuntos que você mais estudou. Agora, o importante é você pincelar sobre todos os assuntos do edital, até porque a primeira fase vai abranger diversas matérias. Na minha época, eram mais de 20 matérias, não sei quantas matérias são atualmente, mas na minha época eram mais de 20 matérias. Então, assim, depois que eu consegui realmente me classificar na primeira fase, na Defensoria da Bahia, que era o meu sonho, né, porque eu moro aqui na Bahia, então eu falei, agora eu vou ter que largar tudo e me dedicar realmente para a segunda fase. A segunda fase, eu não estudei tanto a lei seca porque a gente tem acesso à lei seca na segunda fase. Então, eu me dediquei realmente à doutrina e aí peguei alguns resumos, mas também peguei alguns livros mais aprofundados de alguns temas que eram um pouco mais complicados. Por exemplo, controle de constitucionalidade no direito constitucional. Então, eu me dediquei com alguns livros, como Pedro Lenza e etc. Enfim, então, nessa segunda fase, eu realmente me dediquei à doutrina e à jurisprudência, além de súmulas, né? E principalmente súmulas vinculantes. Eu decorei todas as súmulas vinculantes porque eu sabia que ali no espelho da prova da segunda fase sempre teria alguma súmulazinha vinculante que me daria algum pontinho a mais. Então eu decorei as súmulas vinculantes na época, né? E me dediquei realmente à doutrina e jurisprudência. Aí, graças a Deus, eu consegui me classificar na segunda fase. Perseverei, larguei tudo, deixei de ir pra festa, deixei de realmente confraternizar com amigos, abdiquei de algumas coisas pelo meu sonho, né? Era uma abdicação temporária, mas o sonho seria algo eterno, né? E eu tinha também o poder da visualização em mim, que eu colocava, por exemplo, um contra-cheque dos meus sonhos. Eu colocava ali na frente, eu via algumas coisas que eu realmente sonhava e me dediquei àquilo e passava a acreditar naquele meu sonho, sempre tendo fé em Deus, né? Sempre tive Deus na minha vida e achando que aquilo daria certo. Perseverei e, graças a Deus, fui para a terceira fase. A terceira fase foi um pouco mais complicada para mim, porque a fase oral, ela lida muito com a timidez, né? Eu tenho que lidar até hoje com isso. Mas, assim,
como dizem, adulto não faz o que quer, faz o que tem que ser feito. Então, o que tinha que ser feito naquele momento, como eu queria muita aprovação da Defensoria da Bahia na minha cidade ou no meu estado, eu tinha que realmente me dedicar naquela terceira fase, que seria a última fase do concurso. Então, aquela fase oral, eu teria 4 examinadores com perspectivas diferentes, com falas diferentes, perguntas diferentes sobre temas diferentes. Então, eu me vi numa situação que eu nunca tinha passado, né? Aí eu comecei a fazer cursos de oratória, comecei a treinar com colegas também para falar a respeito dos temas do edital. E, como eu falei, a gente não tem como estudar todos os temas do edital em tão pouco tempo, aprofundar naqueles temas, mas pelo menos pincelar, porque se cair algum tema sobre aquele assunto, pelo menos você tem aquela lembrança de que você já leu em algum